Olá, eu sou Elton Simões Gomes. E eu sou o Diogo Cortis. E esse daqui é o Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. A humanidade já viu a fotografia, o cinema, os meios digitais revolucionarem o mundo das artes. E agora chegou a vez da inteligência artificial colocar esse mundo de ponta cabeça. Mas se uma obra de arte é feita por uma máquina, ainda é arte? É disso que a gente vai conversar aqui hoje, né, Diogo? E para conversar sobre isso, nada melhor do que receber Gisele Beigelman aqui em Deu Tilt. Ela que é artista, pesquisadora, professora da USP, curadora, e eu sou um grande fã de Gisele. É um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Bom, o prazer é todo meu. Imagino que todos já se situaram que Gisele Beigelman, nesse trio, sou eu. O prazer é todo meu, é uma honra, uma delícia começar o dia conversando com vocês dois. Nossa, de quem eu sou absolutamente fã. Não só do programa, mas pessoalmente. Gisele, muito obrigado por descolar esse tempinho pra gente conversar. Bora pro papo, que a gente tem muita coisa pra falar e muitas dúvidas pra discutir aqui. Gisele, quando a gente fala em arte feita por inteligência artificial, a gente tá falando de uma nova forma de arte ou a gente tem que encarar a inteligência artificial apenas como uma outra ferramenta, como as várias que surgiram nesse processo da intersecção entre os meios eletrônicos e a produção da arte? Não, eu acho que a arte com inteligência artificial, é lógico, ela tem características particulares, porque a tecnologia é muito diferente das outras tecnologias que nós usamos. Há um certo clichê que é uma arte criada pela máquina, é uma arte criada com a máquina, e nas quais as máquinas têm uma participação diferente das tecnologias com as quais nós estávamos acostumados até agora, que são tecnologias programadas para nos obedecer. E o que tem de assustador e fascinante ao mesmo tempo na inteligência artificial é que é uma tecnologia capaz de tomar decisões e fazer coisas. Isso é meio óbvio quando a gente fala de vigilância, né? Quando uma câmera de reconhecimento automático não deixa, de reconhecimento facial, não deixa você entrar em um lugar. Então, a priori, você percebe que tem uma máquina pensando a partir de alguns dados e tomou uma decisão e fazendo uma coisa, fechando uma porta. Isso é algo inédito no campo da criação artística. Nós estamos acostumados com o imponderável da criação. Em nenhuma forma de criação artística os humanos dominam os instrumentos 100%, né? Isso vai do pincel à tinta, à câmera, em todas as instâncias. Mas nós temos hoje essa particularidade de lidar com uma tecnologia que participa do processo e pode interferir nos rumos da criação com agências que não são as nossas. Então, esse meio de campo é o que particulariza a inteligência artificial de outras tecnologias, inclusive digitais. A inteligência artificial traz para o mundo da arte, enquanto ferramenta, o imponderável. Para além disso, o que mais que a inteligência artificial traz para a arte e para o artista? Porque eu imagino que tem alguém te dando um pitaco e mexendo na forma como você constrói uma imagem, constrói uma cena, filma um determinado trecho, já é algo do mundo da arte. Mas agora é uma máquina fazendo isso. Como que a inteligência artificial muda o mundo da arte, na sua visão? Olha, eu introduziu definitivamente algo no debate que, como eu tentei introduzir há pouco tempo na nossa conversa, não existe arte sem tecnologia.
A inteligência artificial é uma delas, mas desde a perspectiva, ou mesmo que não seja chamado e não tenha essa distinção do campo da tecnologia, se você for ver esses grafismos indígenas, essas artes, enfim, afrodiaspóricas, toda essa herança africana, como que você não vai chamar isso de arte e de arte mediada por tecnologias que nós não dominamos, que vão desde a produção da tinta até a própria construção do quadro, até os movimentos que aquilo coloca questionando a própria arte, né? Tem aquele filme antigo, As Estátuas Também Morrem, que começa com essa discussão que é aquilo, nós colocamos no museu e decidimos que aquilo é arte. E em outras culturas, outros povos, outros saberes, essa distinção entre o que é arte, o que é objeto de uso cotidiano, o que é roupa, simplesmente não existem. São culturas muito mais, têm cosmovisões mais integradas à nossa cultura, que vem dessa matriz europeia que compartimenta tudo. Isso, para resumir em uma frase, não existe arte sem tecnologia. O que a IA traz é uma agência maquínica, o imprevisto. Eu acho que nenhuma tecnologia é 100% dominável, eu duvido. Não dá para um pintor saber exatamente a cor que sairá quando ele está pensando na mediação ali com os dispositivos dele, que isso nasce. Na IA, esse imponderável aparece a partir dessa multidão incontável de dados que ela mobiliza quando você está processando as coisas. Copiar coisas com IA é muito fácil. Criar coisas com IA é mais difícil. Porque lidar com essa massa do patrimônio coletivo, muitas vezes extraído de forma não muito canônica, né? Não sabe muito bem Gostei da elegância. Assim, se abrir para um mundo de interferências no seu trabalho que não estão tão disponíveis no seu mundo cotidiano, onde o nosso repertório é muito menor do que o acervo produzido por essa varredura, né? Isso eu acho que é uma das coisas que mais interfere. E algo que eu tenho privilegiado muito, sim, a IA ela copia muito bem, mas ela também é um lugar de possibilidades, por esses métodos todos de extração de dados, de criar arquivos que não existem para histórias que não foram narradas. É um pouco fantasia nossa, ou incorporação do discurso de marketing das big techs, achar que essa imagem ela é generativa do zero, que ela não tem matriz anterior. Ela é fruto de fantasmas algorítmicos, programada para responder a partir do padrão. Isso é muito perigoso. Eu acho que a arte é o campo de desvio do padrão. Conseguir fazer esse embate nesse processo de negociação que começa muito no texto e vai caminhando para dentro da imagem, para fazer com que esses fantasmas algorítmicos apareçam e, de alguma maneira, contem as histórias que foram apagadas, não foram apagadas das memórias, mas foram apagadas institucionalmente, é das coisas mais interessantes do processo de criação com IA. E é um dos privilégios da inteligência artificial. O risco é isso que o Cortiço falou, assim, nós, como
ela se retroalimenta daquilo que ela está fazendo. Nós estamos entrando numa espécie de jaula cibernética, da onde nós não conseguimos sair, que por enquanto a gente consegue, eu não sei durante quanto tempo, que você entra num programa de busca e a resposta, ela já é uma síntese feita por IA, ainda a partir de conteúdos parcialmente humanos e que tendem a ficar cada vez mais produtos desse milkshake que as IAs vão fazendo. E a perda de referências, de repertório, é algo que pode ser uma virada desastrosa. O processo de interação com a IA, ela varia muito, né? Então, por exemplo, eu posso pedir uma coisa muito preguiçosa para a IA, sabe? Faz para mim esse texto aqui e tal. E pegar esse texto e mandar para frente. Mas eu posso elaborar um texto super sofisticado com a máquina. Ou seja, eu escrevo o texto, reviso, peço ideia, converso com a máquina, e aí um outro processo de autoria. E aí, recentemente, acho que tivemos, né, 2 casos, acho que emblemáticos, que mostram essas 2 trajetórias. Primeiro, de uma escritora japonesa que ganhou um prêmio de literatura no Japão, e quando ela recebeu o prêmio, ela falou, não, eu usei a inteligência artificial dentro do meu trabalho para ter ideias de diálogo, para ter inspirações, né? Então, ela assumiu isso. Ela falou a porcentagem lá, 10% do meu livro foi escrito com a ajuda de inteligência artificial. E no ano passado, a gente teve no Prêmio Jabuti aqui aquela polêmica da capa do livro... Do Frankenstein. Bem sintomático, inclusive. Isso, que ele foi eliminado por ter usado inteligência artificial. Mas quando você vai olhar o processo dele... ele foi, para mim, eu entendo que foi um processo bastante criativo ali, que ele fez várias interações, ele foi extraindo, foi buscando os conceitos mais interessantes. E, ao mesmo tempo, o mundo parece se direcionar para um aspecto assim, ó, se é feito com inteligência artificial, parece que não presta. Então, tem até movimentos, né, de criar selos de conteúdos que são veganos de A, sabe? Então, tipo, é feito... tem... Você e o Ted Chiang, de A Chegada, acham isso. Então, assim, tem um movimento de criar selos feitos só por humanos e tal. Faz sentido? A gente precisa criar essas diferentes categorias hoje? Olha, eu lembro quando eu trabalhava aqui no UOL, quando o UOL foi fundado, e a discussão sobre net art era muito parecida. Que isso não é arte, porque imagina, hoje a gente acha a internet, todo esse acervo dos anos 90, quase que uma web artesanal. De fato, ela era, né? Então, essa desqualificação do a priori, porque todo mundo usa IA, se todo mundo pode usar IA, então isso não seria capaz de produzir arte. Fala, bom, então, se a gente chegar a nossa grande utopia de 100% de letramento, não vai ter mais literatura, porque todo mundo vai poder escrever. E escrever é produzir símbolos. Escrever é imaginar ao mesmo tempo, né? É uma operação que nós introjetamos, não vou querer ensinar cognição justo para quem, né? Para o nosso maior expert. Mas é um processo cognitivo ultra complexo. Isso veio de um letramento. Nós precisamos aprender a conviver com a IA, como nós aprendemos a conviver, e de forma diferente como nós fizemos com a cultura digital até o momento, que é um movimento que se esgota no consumo, né? Eu tenho me tornado uma militante da ideia que nós precisamos urgentemente pensar num letramento digital, e isso não quer dizer criar uma geração onde todos serão programadores, porque nós também não viramos escritores, nós não somos, né? Nós não escrevemos torto arado só porque nós passamos por um letramento, alguém fez, mas nós temos condições de reconhecer a diferença entre uma bula de remédio, a homepage do UOL e uma página da Clarice Lispector. Pensa na complexidade cognitiva disso, se é tudo a mesma coisa a priori.
tudo é um fundo branco com umas letrinhas correndo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, dependendo da cultura, de cima para baixo. Como é que você faz essa operação? A gente teve um letramento. E eu acho que isso é o que no campo da arte tem sido mais importante no âmbito da cultura digital. É a forma como os artistas vão criando um letramento próprio ao fazer esse corpo a corpo com as regras do sistema. Ainda que todo mundo veja a página em branco e as letrinhas correndo de um lado para o outro, a IA ela é uma ferramenta que está tão disseminada que nos traz a uma outra questão. Ela pode democratizar o acesso à arte e aos meios para criar a arte, ou ela reforça as desigualdades, porque nem todo mundo vai ter esse letramento e esse repertório necessário para entender o que é arte e o que é a bula de remédio feita com inteligência artificial. Esse é um risco, e é um risco a maneira como a inteligência artificial, falei muito como assim, ela tem uma potência, já que ela faz a varredura e a extração de tudo, de apontar os arquivos inexistentes, as narrativas silenciadas, mas ela é, no fundo, uma estatística complexa que vai deletando o que fica fora do padrão. A tendência possível, se nós não criarmos uma ocupação das humanidades no mundo das IAs, é essa opacidade não só ser dominante, como a cultura do padrão reforçar de tal modo os elementos mais hegemônicos que, não só pela falta de letramento, mas o próprio repertório vai se diluir numa cultura de padrões muito hegemônicos. Sim, a gente tem acho que toda essa discussão do digital divide, né, das exclusões com o IA, ela já aparece como uma evidência, né? Essa coisa, você pode usar essas plataformas no modo grátis e as respostas são um lixo, ou você pode usá-las no seu modo pago, e quanto mais você pagar, mais recursos de mediações de tipo de interação e programação elas podem te dar, né? Não que elas pensem melhor, mas elas usam modelos mais complexos, e isso já tem aparecido em todas as áreas, e óbvio que no campo da criação artística acaba, principalmente no campo das imagens, fazendo uma diferença total. Acho que poucas áreas estão sendo tão impactadas como o audiovisual. É um pânico em geral o que acendeu. E acho que tem também o aspecto dos vieses também culturais dentro desses modelos, né? Como você começou a recortar. Ano passado a gente até publicou, a gente fez uma pesquisa e publicou numa revista da USP, da ECA, da Interfaces, que a gente fez uma análise, principalmente no Midjourney, como ele representava aspectos da cultura brasileira na criação de imagens. Então a gente pegou vários festivais e foi tentando criar imagens. E é bem interessante, eu vou dar um exemplo aqui, que é o do Parintins. Então ele entende que é alguma coisa relacionada com os povos originários, mas quando ele vai criar as imagens, ele sempre traz signos da cultura Apache. Total, Né? isso Então, é um clássico. A gente tem esse desafio enorme. Mas você só entendeu que é cultura Apache porque você conhece a cultura Exato. Apache. Porque alguém que nunca teve contato com Parintins, ainda que more no Brasil, vai olhar aquilo e tomar como verdade. Exato. E achar esse que é o problema. o festival se dá dessa forma. Exato, e a rotina de apagamentos, né? Assim, eu acho que essa ambivalência é algo que é uma das questões mais interessantes da IA, porque ao mesmo tempo que a varredura é tão potente, e a extração é tão vigorosa, que é óbvio que a gente tem as narrativas dissidentes ali, ou como
o que está fora do viés. Mas por que a tendência é do viés? A tendência é do viés porque a nossa cultura, a nossa experiência histórica é profundamente marcada pelo colonialismo, pelo racismo, o que faz com que os dados hegemônicos sejam esses dados. Se você vai fazer uma busca, qualquer sistema de busca, procurar, principalmente em inglês, né, que não tem a questão de gênero na palavra, professor, vai vir tudo mulher, a primeira leva. Se você for procurar por empregado ou empregada, virão mulheres latinas e negras. Então, muitas coisas estão ficando evidentes com a IA, mas elas são os vieses da cultura digital, que são os vieses da nossa cultura, que aí não são só vieses, são as opressões, as violências. Assim, em síntese, a gente poderia dizer que um dos maiores problemas da inteligência artificial, se não for o maior, são os humanos. Né? A misoginia dos sistemas de IA, o racismo nas respostas, o que a gente chama de dados enviesados, na verdade, é esse complexo, né, que já vem há séculos impondo um modelo cultural. Gisele, como é que é o seu processo de criação com a inteligência artificial? Da ideia à execução, à escolha de imagens, você pode contar um pouco pra gente? Olha, o meu processo, assim, eu não tenho um padrão, mas começa sempre por alguma... Vou partir eu tive 2 momentos, né? Quando eu comecei a trabalhar com IA no campo artístico, ainda só havia disponível as GANs, né? O que a gente chamava de redes neurais adversárias, generativas, e que foi uma coisa muito boa, apesar dos resultados nunca serem como hoje, com os chamados modelos de linguagem natural. Você tinha que participar muito do processo. Então, mesmo que você não crie, a gente não cria o modelo, é dificílimo criar um modelo. Por isso que as próprias Big Techs cada vez mais usam modelos pré-treinados, tudo. Ninguém começa do zero, mas você partia de modelos e alimentava, criava um dataset próprio. Foi isso que eu fiz em Botânica Tirânica para tentar desconstruir plantas com nomes racistas, orientalistas, antissemitas, anti-indígenas, anti-tudo misóginos, e refazer uma outra estética, mas aí eu criei os datasets para chegar nisso. Ou seja, você pegou um grande banco de dados e você alimentou com várias imagens de plantas. Eu compilei bancos de dados, porque isso é uma das outras coisas muito legais, né? Você não precisa ter um banco de dados sobre plantas com nome racista. Você pode fazer um dataset de plantas com nome racistas. O que já tem uma certa incongruência, porque o programa ele vai olhar... O modelo, ele vai olhar para a imagem. Para ele, não tem coerência nenhuma entre as suas fotos. Ele está treinado para pegar várias imagens semelhantes para criar um padrão a partir delas. Isso era a coisa mais interessante do trabalho, era realmente dar esse curto-circuito. Mas fazer os datasets, olhar o treinamento se desenvolvendo, você via o que a gente chama na área de espaço latente, que é uma coisa super abstrata, para onde, em síntese, todas as possibilidades para onde a IA poderia ter ido, mas acabou tomando um caminho. Hoje, esse caminho é muito mais opaco, né? Então, com essa etapa, ela partia mesmo da noção que aquilo estava estruturado para sistematizar um padrão e como é que eu ia quebrar esse padrão. E criar imagens que já não fossem mais reconhecíveis nem como fora dos reinos, nem como plantas, nem como fungos, nem como minerais, nem como animais, chegar nesse extra-natureza.
Hoje, o processo, ele é um processo mais, por um lado, mais projetual e mais anárquico, porque ele é uma grande conversa. Né? Eu falo que é mais uma metodologia talmúdica, que é um bate-volta de perguntas. E, a partir desses resultados, reprocessá-los, renegociá-los, e eu dificilmente trabalho com uma plataforma só. Eu pego um resultado de uma, coloco em outra, então, da outra volta para a primeira, vou mudando, porque elas têm muitas semelhanças, mas têm algumas particularidades. E tentando fugir desses clichês e ajustar os textos, eu acho que é um momento. Você falou no começo, né, se o prompt é esse lugar. Ele é um lugar decisivo. E ele, no campo da arte, e você já comentou isso várias vezes, eu concordo profundamente, toda essa história de venha aprender a fazer engenharia de prompt, venha aprender a multiplicar, replicar regras, e todo mundo vai fazer igual. Esse lugar é muito importante. Ajustar as palavras e lidar com a censura algorítmica. Né? Assim, botânica tirânica, eu lidava muito com, enfim, questões que são temas sensíveis no âmbito da IA, principalmente, né? Falar de racismo, falar de misoginia, e eu era sempre ameaçada de ser expulsa da plataforma. E hoje, em outros trabalhos, lidando com plantas proibidas, era porque, enfim, o mundo das drogas, das delinquências. Então, é um texto difícil. E quando você está pensando assim, no seu processo criativo, é uma pergunta assim, você primeiro imagina uma imagem assim, e tenta co-criar com a máquina, e se isso acontece, já teve um momento assim, um efeito, sei lá, eita porra, você pensou algo e a máquina te entregou uma outra coisa e falou, nossa, é por aqui. Total, total. Eu acho que essa parte é a mais sensacional. Eu vou, então, dividir em dois momentos. Eu acho que tem... eu não consigo imaginar... Eu não parto da imaginação da imagem. Eu parto, de fato... Tem um perfil que é um pouco particular, que é de ser artista pesquisador. Sou professora, universitária, mas no campo das artes... Tecnologia, isso é muito comum, e eu acho que não é à toa, né? Porque eu parto de alguma coisa, assim, da pesquisa que está me mobilizando, e eu falei assim, nossa, como é que eu criaria algo a partir disso? Então, não é exatamente imaginar a imagem, mas começar uma conversa sobre como poderia ser, e, a partir dos resultados, ir tomando caminhos. E eu, recentemente, na primeira experiência que eu tive com audiovisual de ponta a ponta, feita com IA, num grupo de artistas aí que vem trabalhando com o Sora, aí a convite da OpenAI, ainda nas fases de teste, eu decidi, é difícil trabalhar tanto com IA e não discutir a questão do impacto ecológico, ambiental. Eu decidi que eu ia fazer um filme tecnodistópico do Amazonas tomado por lixo eletrônico. E a ideia era que, no final, nascesse uma flor a partir do lixo. Eu não sabia como poderia ser essa flor. E isso ia me ajudar muito em imaginar o que seria essa flor da contaminação. Eu queria que fosse uma assim. Eu falei, o que vai nascer aqui? E a inteligência, a plataforma, ela começou a fazer uma imagem que era muito impactante para mim, da planta nascendo ali do meio, e ela começa a desabrochar, mas aí ela se encolhe. Ela luta e não desabrocha
como uma imagem comum que nós temos do desabrochado uma planta. Ela luta para conseguir abrir as pétalas e, no fim, ela não consegue, né? Ela tomba, ela volta, ela se enrosca e ela abre muito pouco no final, se enroscando nos cabos. Eu falei, nossa, não era nada disso, foi muito mais sutil do que eu. Porque é absolutamente romântico pensar que vai ter o Illich, vai alguma coisa. A probabilidade nesse antropoceno que tem se abreviado é que o desastre seja irreversível e que a vida, né, nós podemos estar chegando ali no borderline. A gente já vai falar sobre ecologia e sustentabilidade, a intersecção com inteligência artificial, mas falando de outro aspecto sutil, a gente tem discutido até agora sobre a relação do artista com a inteligência artificial e a relação da inteligência artificial com a arte. Mas tem um terceiro integrante nessa conversa, que é o consumidor de arte. Outro dia, uma amiga minha veio falar indignada. Ela gosta muito de música. Ela falou assim, eu tava ouvindo música e aí pintou essa música que eu adorei, coloquei nos favoritos, só que eu descobri que a banda é IA, a música é feita de IA. Como assim eles não me avisaram? Eu sei que a gente está falando de uma outra plataforma, mas como é que você encara essa frustração e essa decepção das pessoas que se deparam com um produto de arte feito de IA e quando descobrem que é IA, ficam completamente decepcionadas, frustradas, no chão, querendo... Ela, por exemplo, sugeriu que o Spotify começasse a colocar o selo. Esta música é feita por IA. Como é que você encara essa recepção? É terrível. Eu acho que isso vem muito dessa distorção de uma visão super romântica da arte e antropocêntrica. Esse é outro ganho da IA. É relativizar essa centralidade, esse antropocentrismo que vem de uma matriz cultural que destruiu o planeta como um todo, né? Então, em todos os níveis, a violência social, racial, de gênero, ela tem uma matriz e ela não se desloca dessa discussão com o ambiente. E essa ideia de que a arte ela é uma agência de um dom especial, que a arte é inspiração, que é uma particularidade que alguns indivíduos têm, isso é muito típico dessa dinâmica eurocêntrica, porque IA é automaticamente não arte, eu já estava nos favoritos dela, né? Então, por que essa sonoridade é menos aceitável, né? Eu acho que é um problema mesmo de como essa mentalidade, como existe um clichê sobre a arte que desqualifica pelo menos um século, o anterior a nós, que implodiu essas categorias, Duchamp, Andy Warhol. Gente, como falar em original depois disso? Para continuar na polêmica aqui, quando uma obra é criada por IA, quem que é o autor dela? O artista, a máquina ou a plataforma que foi ela? Ou todo mundo que produziu obras de arte que alimentaram e treinaram essa IA? Quem cria a IA é quem negociou os resultados com a IA. Portanto, o artista ele ainda existe, né? E, de novo, um filme, ele é o quê? Ele é o filme do diretor, ele é o filme do diretor de fotografia, da câmera, dos efeitos especiais, dos atores, do roteirista, do produtor ou desse complexo, né? O cinema é um grande paradigma para pensar a arte e tecnologia, porque o cinema não só é arte de equipe, mas é arte industrial. Tudo influi, né? Na cadeia, né? Tem uma cadeia de produção, não é só a câmera em si, é o circuito de distribuição, é o produtor, é tudo,
isso pode nos ajudar a pensar, sim, e ninguém tem dúvidas sobre a direção, o ator, esses papéis. E no campo da IA, de repente, ressurge uma visão de arte. Você fala, gente, mas há 100 anos a história da arte enterrou isso e agora ressuscitou num debate que apareceu, como vocês lembraram, no caso do Jabuti, da capa, da sua amiga com o consumo de música. Eu mesma, assim, eu adorava seu trabalho, agora que eu sei que é IA, não gosto mais. E nesse processo, você acha que a gente tem que pensar numa nova forma de autoria mesmo, com a inteligência artificial? Assim, pensar autorias distribuídas, né? Que são muito mais complexas. E com o cinema fica bastante claro, né? Porque você tem muitas pessoas humanas envolvidas no processo. A técnica demora alguns minutos para entender. Exato. Isso é lindo, não é? Isso é uma coisa assim, essa generosidade do cinema que as artes visuais não têm e deveriam, né? Quanta gente não trabalha com assistente, com designers, sim, é uma autoria distribuída, isso eu não tenho dúvida, porque a IA interfere muito. O prompt tem muito a ver. Outro dia um aluno me deu uma rasteira quando eu estava falando desse negócio, o prompt, a coisa de escrever uma imagem. Ele falou, por enquanto, né, professora? Porque antes todo mundo digitava para acessar o próprio computador, na época do DOS. Tudo começa pelo texto e supera. Então, pode ser que as interfaces isso mude. Mudem, né? Para interagir. Principalmente com criação de imagem, pode ser que surja bastante coisa interessante nos próximos anos. E a gente vê a inteligência artificial meio que abraçando tudo, assim. Você vê a IA meio que engolindo as outras mídias? Ou a IA como uma mídia que engole as outras mídias? Eu vejo uma coisa que me apavora e acho que isso vale muito a nossa experiência de nós sermos professores. Tem uma economia da solidão que está se consolidando com as plataformas, porque tudo você pode fazer sozinho, né? E o caso do audiovisual é muito gritante, né? Porque fala assim, o cinema é o paradigma para a gente pensar. E alguém aqui fala assim, bom, era, né? Porque nós estamos caminhando para um modelo de audiovisual centralizado em uma pessoa, né? Ainda demanda outros acabamentos, todo mundo ainda precisa de um editor de vídeo final, mas é perturbador. Tem gente que diz que os meios digitais eles são escoadouro para a inspiração humana. Afinal, as regras de uso daqueles meios digitais são dadas por uma empresa que criam e configuram um produto conforme os seus interesses. A gente não tem capacidade de dimensionar aquilo ou não. É certo que a tela já tinha a sua dimensão, mas quando você lida com o aspecto técnico de alguma coisa, de como a inteligência artificial é construída, esses aspectos, como você já mencionou, ficam mais opacos. E isso, de alguma forma, faz com que a inspiração humana, que é fruto da criatividade, possa ser diminuído. Como é que você avalia o futuro da criatividade humana num mundo em que cada vez mais a inteligência artificial é essa ferramenta, esse instrumento para expressar a inspiração humana? É um funil muito pequenininho para o gigantismo que as pessoas têm dentro de si para colocar no mundo. É um mundo extremamente opaco, que oculta todas as suas regras, e isso é perigosíssimo, né? Assim, como discutir um letramento digital ou um letramento para o século XXI se todos os instrumentos, todos os dispositivos que nós usamos não apresentam as suas regras. Nenhuma, né? Desde o acesso aos datasets, né? Isso seria tão importante. Aí fala assim, não, mas então pode lá acessar. Aí você vai ver, sei lá, 15 milhões de gigas que é uma coisa que já, a priori, então, não tem acesso.
E não tem uma pressão para que isso... Empresas que criam coisas tão fantásticas como essas, é lógico que têm capacidade de criar mecanismos de filtragem para que você possa acessar os datasets, saber como os modelos foram treinados, o que está por trás. Nós não temos acesso a nada. É um mundo, assim, completamente opaco, é porque nós somos elegantes. É um mundo blindado. Não sabe Muito interesse nada. comercial. Absurdo. 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 Aonde nós fomos migrando, a gente achava que era um desastre, vou falar de novo um termo de economia, mas aí é um que existe, da economia da atenção para uma economia da visualização. Ninguém se importa se você está olhando, se você está lendo. É só aquele... Passou o olho, tá ótimo. Computou isso como dado. Gisele, agora voltando no conceito que a gente estava discutindo sobre ecologia. E eu tento entender esse mundo novo, né? E aqui em Deu Tilt a gente discute bastante isso e parece ter um monte de contradições internas, porque ao mesmo tempo a gente discute, né, o consumo de energia, de água desses grandes data centers, né, com o uso da inteligência artificial. Ao mesmo tempo, essa mesma inteligência artificial que consome os recursos, ela pode ajudar a tornar a tecnologia mais sustentável ou mais, vamos dizer assim, otimizada no consumo. Da mesma forma, ela pode ajudar a gente a repensar esse processo de interação com o próprio mundo ecológico. Total. E aí, no seu trabalho, acho que você explora bastante isso. Como que você vê essa perspectiva de futuro desse mundo da tecnologia com a ecologia mesmo? Assim? Não, eu acho que tem uma ambivalência que você já trouxe, que é isso, por um lado, a inteligência artificial, por lidar com muitos dados e ter essa capacidade relacional, ela consegue prever catástrofes, enchentes, ela tem monitoramento de clima, temperaturas. Isso é super importante. No campo da saúde, então, nossa, a inteligência artificial ela tem antecipado os diagnósticos de câncer de mama. Eram 5 anos, agora acho que já antecipou para mais anos, quase 10 anos. Coisa que nenhum médico, mesmo bem equipado, consegue Por outro lado, culmina uma distorção da economia do digital, que é a da obsolescência, do consumismo e do uso de materiais, em sua maioria não reaproveitáveis, e mesmo tudo aquilo que é reciclável é destinado ao lixo sem reuso. Né? A lei brasileira, inclusive, ela tem uma categoria que eu acho super bonita, que é a de responsabilidade compartilhada. Solidária. E o compartilhamento, que você é movido, assim, você tem esse computador, ele vai ficar um lixo, daqui a sei lá, 6 meses, 8 meses, e o que você vai fazer com ele? Né? A gente não tem essa noção que isso tem que ir para uma cooperativa, que vai desmontar, que vai separar, o que pode ser reusado. Não, começa tudo do zero. Isso está entupindo o planeta, não é só a água, né? E metais. E terras raras, né? Onde que nós vamos parar com isso? Então, o impacto é brutal, e ele é mais brutal porque toda a indústria do digital ela foi desenhada de uma maneira absolutamente anárquica. Eu falo, gente, saudades, ficam falando em obsolescência programada, a nossa é a desprogramada. Você entra na plataforma, mudou tudo, ninguém avisa, o computador para de funcionar, o software muda. Então, a obsolescência, toda hora você está precisando de um equipamento novo, toda hora você está precisando de um serviço novo. Então,
E isso não é virtual. Isso não está num universo paralelo. Isso está entre nós, né? Então, eu vejo com muita preocupação e com uma atenção especial a esses estudos de novos materiais. Essas empresas, elas têm que passar a jogar a dinâmica da responsabilidade coletiva, porque não são empresas comuns. Nenhuma empresa do passado interferia na vida social, afetiva, econômica, ao mesmo tempo das pessoas, né? Fala assim, a Kodak dominou, monopolizou aí durante muito tempo o circuito da fotografia. Parou. Parou. Hoje a gente está falando de empresas que atravessam toda a nossa vida. A gente vive nesses espaços. A gente vive nesses Sim. espaços. E esses espaços estão aqui. Eu tenho hoje alergia à discussão sobre... eu também não gosto de IA porque é virtual. Eu falei, gente, isso não existe. Isso Já ficou muitas assim, décadas. nós estamos, tudo, o André Lemos tem uma frase ótima que é, nós fizemos o download da internet. Ela está aqui, né? Nós estamos dentro dela. Gisele, às vezes o meio é a mensagem e não precisa dizer muito mais coisa além disso. Como artista que dialoga com a ecologia, mas usa ferramentas que de alguma forma necessitam com uma intensidade muito grande de recursos hídricos, de recursos elétricos, e isso, de alguma forma, coloca o meio ambiente em uma situação de vulnerabilidade, como é que você reflete a sustentabilidade, o equilíbrio da produção de arte que lide com a ecologia, que retrate a ecologia, mas dependa dessa inteligência artificial que extrai tantos recursos da natureza? Eu lido com bastante preocupação, mas sabe que me ligou um alerta com relação assim, e os combustíveis fósseis, como os artistas não problematizam, os artistas que trabalham em tecnologia, eles estão sempre muito vulneráveis a essas críticas do meio da arte, enfim, do público que consome a arte, dos colecionadores. Mas essas perguntas não deveriam ser feitas sobre tudo e para todos, né? Estou com uma instalação que está no Margs, em Porto Alegre, e na FGV do Rio de Janeiro. É esse vídeo, né, dessa tecnodistopia que eu comentei, que a flor, no fim, não consegue nascer. E eu abri e é um depósito de lixo eletrônico que fica se acumulando na frente da obra. Eu abro um posto de coleta, eu faço parceria com cooperativas, e é uma loucura, porque as pessoas se reconhecem naquilo. E é tão imediato que cai a ficha. Nossa, olha essa TV, olha esse computador. A quantidade de celular e tablet que vem, porque eu esperava que viriam fitas, sabe? Fita de VHS, uma TIC. O que mais vem é mouse, teclado e tablet celular. Olha só. Essas perguntas e essa discussão que a IA acendeu, porque realmente, sim, eles estão falando, né, que o Sam Altman já deu entrevista falando, vamos investir em energia nuclear, ele não tem mais água para tirar, para mover essas máquinas todas. Ela não veio do zero. Ela vem de uma mentalidade absolutamente predatória, né? De um capitalismo burro. Por que burro? Porque vai se destruir tudo. Acabou. Também acabou para eles, né? Acabou para todo mundo. Gisele, para a gente estar encerrando aqui quase já o episódio, como que você vê o papel do artista nesse momento de transformação totalmente imprevisível e de criar essas novas relações com essas tecnologias do futuro? Assim? Olha,
eu cheguei à conclusão que não foi por acaso que eu comecei a trabalhar com inteligência artificial e plantas simultaneamente. Porque eu acho que a gente tem muito o que aprender com os fungos, com os micélios, com essa capacidade colaborativa. Eu acho que, nesse sentido, é fundamental pensar essa abertura para outras inteligências maquínicas inclusives e, a partir dessas outras que não são humanas, vegetais, animais, dos fungos, aprender métodos de colocar à prova essas máquinas que não são deuses e que estão dentro de sistemas que são opacos, para a gente continuar na nossa elegância, para não falar nos sistemas blindados, e que precisam ser questionados, precisam ser tensionados, e que isso tem que virar uma pauta política do nosso tempo, né? Mas que a gente termina assim, tem que ter Wi-Fi para todo mundo. Assim, bom, gente, tem que ter muito mais, né? Tem que... Nosso direito à memória está ameaçado. Quando a gente fala em obsolescência, em descarte, que nós terceirizamos a memória para vários serviços, que deve ter uma cláusula lá, tipo Black Mirror, que diz que assim, ó, você que tem que gerir, mas que podem ser descontinuados a qualquer momento. E com isso, memórias afetivas, pessoais, documentos desaparecem. Como é que nós vamos contar a história do nosso presente quando ele for passado, se nós não temos nenhuma preocupação com o futuro? Talvez o planeta acabe antes, mas vamos dizer que nós vamos ainda estar aqui, né? Gisele, conversa boa é aquela conversa que termina com ótimas perguntas. Exatamente, com vontade de continuar. Muito obrigado pela conversa. Agradeço. Obrigado demais pelo esse papo. Obrigado demais pela sua atenção. Obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. Não, expandiu porque as perguntas foram trazendo coisas... eu acho que é isso também, né? A gente falou que a arte não é esse lugar especial. Obrigado, Gisele. Obrigada pela a vocês, presença. gente. A gente vai ficando por aqui. Eu sou Elton Simões Gomes. Eu sou o Diogo Cortis. E esse daqui foi o Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. Até mais.